volta com Receita na Mesa. Vamos aprender agora sobre se vestir bem, sobre a importância que existe na aparência que as pessoas têm. Ninguém está falando aqui de ser super, hiper, extremamente vaidoso, sim, mas a gente está falando aqui da importância que tem em você ter uma boa aparência. Isso é muito, muito importante. E primeira coisa, se vestir bem não é gastar dinheiro. Que boas muito roupas importante. Não é comprar roupas caras, e sim você comprar roupa certa para o seu trabalho e para o seu corpo. Somente voltando, isso. Você falou de roupas caras. Vamos voltar ao começo. Você é de uma família tradicional libanesa de tecidos. De tecidos, isso, na 25 de março, né? Que sempre foi um lugar, entre aspas, um pouco mais acessível. Meu pai teve loja lá há 55 anos. Mas, fala. E o avô da minha esposa foi o pioneiro lá na 25 também de tecido. Então você cresceu nesse meio. Há muito tempo você se envolve com isso ou é uma coisa mais recente? Olha, desde os meus 8 anos de idade eu gostava muito disso, entendeu? Dessa área de tecidos, roupas, mas eu sempre fiz outras coisas. Somente depois dos meus 40 anos que eu enfiei a cara mesmo e fui trabalhar com isso e me dei muito bem. Mas você sempre se vestiu de uma maneira diferenciada? Sempre diferente. Eu sempre tive um olhar diferente, uma preocupação diferente. Eu olhava para os outros e falava, alguma coisa aqui não está legal, a imagem dessa pessoa não tá boa. Eu sempre tive esse olhar, desde pequeno. Bom, eu acho que todo mundo sabe que hoje existe aí primeiro que o mercado masculino está ganhando um espaço muito grande nas revistas. Muito. Aqui no Brasil já começou. E lá fora já faz um tempo que existe. Mas então aqui o Brasil sempre é um pouco atrasado, demora um pouco. Mas tá virando muito importante. Você vai para a Itália, para a França, para esses lugares. Itália, principalmente, o homem é quase maior que a mulher, né? Às vezes até mais. Então, e uma coisa que me incomoda um pouco é assim, existem determinadas tendências que são muito fora dos meus padrões. Estou falando por mim, provavelmente muita dona de casa aqui tem um marido um pouco mais velho. Então você vê, às vezes, outro dia eu vi passando na rua um cara que era típico, que era um gringão, assim, com um terno maravilhoso, super bem cortado, mas a calça era aqui, assim. Muito curta. Bem italiano, né? Mas aí você fica olhando, visualmente não é bonito, Ale. Aquilo não pode ser uma tendência de moda. Não é bacana ficar com a canela para fora. Eu não digo que é tendência, isso é uma coisa muito de região também. Você pega assim, o norte da Itália, vai de Firenze para cima, né? Todos os homens são assim. Pega Firenze, pega assim Veneza, como com a calça curta hoje? Milão, os caras usam a calça bem curta. Porque chove muito, então eles não querem molhar a barra da calça. Acho que é mais o pessoal lá de Veneza, né? Acaba encurtando. Mas é um pouco deles mesmo, né? Já pega o inglês, não. Ele já é um pouco mais conservador, tradicional, entendeu? Mas eu acho, você vai me dizer se eu estou errado, que apesar da moda ter essas variações, sempre sobra o que puxa mais para o clássico. Sim. Então, por exemplo, eu não acredito que daqui 5 anos, 3 anos talvez, alguém vai estar usando um terno com a calça no meio da canela. Não, isso é muito de momento. Exato. Agora está usando, depois volta o quê? Atemporal. Atemporal, que é isso que eu sempre falo. Eu acho que quando a coisa te agride muito, é uma coisa meio atemporal, é uma coisa de moda. Moda. Então, aí passa. Passa, né? Não fica. O que fica sempre é uma coisa que visualmente agrada de uma certa forma a todos. Então você chega a ter o terno com 3 botões, ou com 2, e agora lapela mais grossa, lapela mais nova, sabe assim? Mas são clássicos. Isso de uma certa maneira acaba indo e voltando, como teve uma época que tinha aquela barrinha italiana que todo mundo usava, depois teve uma fase que as calças eram mais largas, depois começou a afinar. Eu acho que existe sempre uma coisa moderna hoje, por exemplo, muito louco isso. Eu hoje... Quem me veste bastante é a VR. Eu, quando coloco um terno novo deles, que fica assim, eu me sinto mais magro, eu me sinto mais elegante. Para ser super sincero, um pouco menos confortável, né? Porque sempre... Menos confortável, mas só que mais elegante. Exatamente. Parece que é uma coisa que não existe muita... Não. Você sempre tem que abrir mão de um por causa do outro. Mas em compensação, quando eu me acostumei com esse visual, eu ponho um terno daqueles antigos que eu tinha, que os ombros são maiores, que as coisas são maiores, que dá para dormir com ele, mas eu não consigo descer para tomar café da manhã mais com ele, porque parece que eu estou dentro de um armário. É engraçado isso. E essas tendências que vão aperfeiçoando, eu acho que, por exemplo, essa coisa do ombrão, do transpassado, isso aí também, apesar de ser um clássico, foi um clássico durante anos, eu não acho que volta voltando, mais. Viu? Tá voltando? Tá voltando, tá não a ombreira, bobagem, mas o transpassado ele tá voltando com muita força, mas como aqui no Brasil é muito quente,
ele cobre mais o corpo, entendeu? Ele aquece mais o corpo. O colete, lembra do colete? O colete transpassado, mas você vai para a Europa, Estados Unidos, não sei o que, ele está voltando com força total. Como os Estados Unidos ainda é um país... Estados Unidos tem 2 Estados Unidos. Nova York e Estados Unidos. Mas Nova York não é Estados Unidos. Tudo que eu falei. Tem Estados Unidos ou Nova York, entendeu? São 2 países, entendeu? Nova York é uma coisa à parte, é uma mistura enorme, né? De culturas. E quase, o pessoal se veste bem, porque é uma coisa diferente, imagem. Por isso que é Nova York, né? É o que eu sempre falo, você tomar conta da sua imagem não é moda. É o que é? Atemporal. Você pôr uma roupa que você está bem vestido hoje, amanhã, daqui a 1 ano ou 2. Isso sim é que é um trabalho de imagem. Ale, falando para a nossa dona de casa, qual é a importância, ou de que maneira ela pode ajudar o maridão, o namorado, o filho, o irmão, seja lá quem for, a entender a importância de ter um determinado cuidado com a aparência? Eu não estou nem dizendo que a pessoa tem que ter, sabe, uma extrema vaidade, mas que é importante botar uma coisa que tenha um tamanho correto, sabe, que tenha uma combinação razoável, que, como você falou, que não tem nada a ver com custar caro, nada a ver com custar caro. Você pode estar usando um jeans bacana, bacana que eu digo, é um jeans sem marca, que pode ter um caimento tão bacana quanto um de marca, até porque jeans é jeans no mundo inteiro. No mundo inteiro, é verdade. O que você tem para falar? O seguinte, 2 coisas. Primeiro é o seguinte, hoje, mudando um pouquinho só, posso? Pode, lógico. Assim, todos os dias recebo no meu e-mail a mesma pergunta. Estou indo para uma entrevista de emprego. O que eu devo usar? Eu sigo moda? Isso, Fabrício. O dia inteiro. É no Instagram, é no Face, vem lá pela cara, lá imagina, pelo blog. A pessoa já está insegura, ela quer tentar... Em 12 milhões de pessoas aí, todo dia vem a mesma pergunta. O que eu devo usar? A minha fala é o seguinte. O que os homens têm que usar? Sempre menos é mais. Você indo para uma entrevista de emprego, a cor ideal é ou azul marinho, que você usa muito, ou cinza. São 2 cores clássicas que nunca vão sair de moda, são atemporais e você vai estar muito bem vestido. Segunda dica, camisas claras. Um azul claro, um branco, um bege clarinho, rosinha claro, um lilás, sempre cores muito claras. Nada de estampado, nada de preto, nada que chama muita atenção, porque uma entrevista de emprego, quem tem que chamar atenção é você. O preto, o que ele faz? Ele dá um pouco de recusa. Então, assim, você vai já de preto, isso a pessoa que está lá, ela já se afasta de você. Você põe muita estampa, o entrevistador, ele não vai olhar na sua cara, ele vai olhar para a tua roupa, você está chamando atenção para outras coisas. É sócio de acessórios, pulseiras, anéis, tal. Evita somente um relógio. O homem sempre tem que pôr um relógio. Independente do valor, se é barato, caro, ele sempre tem que ter um acessório bacana. E um sapato em ordem. O que é um sapato em ordem? Um sapato caro? Não, é um sapato limpo, com salto bacana. Isso é uma roupa de entrevista de emprego. Então, por que eu quis entrar nisso? Primeiro, porque hoje a maior preocupação aí do país, qual roupa eu vou pôr numa entrevista de emprego, com esses milhões de empregos. Porque a maior preocupação no país é o emprego hoje. O emprego hoje, né? Voltamos agora a falar da imagem. O que uma boa imagem faz por você? Você pega 2 currículos na mesma empresa. São 2 moços ou 2 moças que elas têm a mesma base. Na hora de ser contratado, sempre a pessoa que tem uma imagem melhor, ela vai ser contratada. Às vezes o currículo dela não é tão bom quanto o outro, mas quem vai na sua empresa, que é o quê? Uma pessoa bem vestida. A pessoa bem vestida não é gastar caro, e sim uma roupa que seja bem cortada, um bom tecido e roupas o quê? Nobres, com caimento bacana e cores também nada assim muito fora do normal. Isso é ter uma boa imagem. Não é você seguir rótulos, não é seguir moda. Não é abrir uma revista Vogue da vida e querer copiar, né? É você saber o quê? Quais são as coisas clássicas que você acabou de dizer também, que nunca vai sair de moda. Isso é ter uma boa imagem e você vai fazer sucesso por onde você passar. Você mesmo diz, você coloca um terno bacana, é muito mais legal do que você pôr um todo largo. Pega o largo e põe esse outro bacana, entra numa festa. Você vai ser muito melhor olhado, muito mais olhado quando você está com uma roupa bacana. Vamos dar uma olhadinha no VT sobre quem é o Alexandre Taleb. Primeiro livro no Brasil que ensina os homens a se vestir. Não tem, é inédito. O colete está super na moda, entendeu? Qualquer um pode usar, tanto aberto como fechado. Um jeans escuro, para esse homem mais informal, né? E um tênis de cano alto, que eles adoram, ainda mais
esse homem esportivo. A maior dúvida dos homens, o que é? Em relação a sapato e meia. Para você não errar, sempre combine a sua meia com o seu sapato. O homem morre de medo de causar, de ousar muito, entendeu? Ele sempre fica na mesma coisa. Calça jeans, uma camisa branca e não sai daquilo. Explica uma coisa. Hoje vai ser uma aplicação a laser. Isso. Por que o paciente já veio com área raspada? Com essa área raspada. Para 2 dias de viagem, somente uma calça você pode usar com 2 camisas diferentes. A camisa, você deve sempre abotoar o primeiro botão, sempre você pula um, abotoa o outro, pula o outro e vai fazendo isso até o final. Moçada, ele tem dicas, inclusive, de como dobrar a camisa. Fazer mala. Até porque parece que tem viajado muito, né? Viajo bastante, muito. Ale, voltando ao assunto. Voltando ao assunto da importância de se vestir bem. De ter uma boa imagem. De ter uma boa imagem. Acho que é mais importante do que se vestir bem. Isso. Além disso, existe um processo também de se cuidar, né? Quem tem barba, por exemplo. Tá. Eu imagino, você chega numa entrevista de emprego com uma barba como a gente tem, completamente, né, sabe? Sem estar cortada, suja. Se é para ter... E barba também dá muito caspa, entendeu? Então, se é para ter, vamos tratar, né? Sim, porque senão é que nem cachorro. Se não é para tratar, não tenha. Coça, né? Coça e dá pulga no cachorro. Então, não tenha. Dá trabalho. Então, não tenha barba. Dá trabalho fazer a barba, faz. Mas então... E tem muita gente que cabelo comprido, dá muito mais trabalho. Rosto. O rosto a gente já entra num assunto que é um pouquinho mais... talvez fosse um outro nível já, de você cuidar um pouco do rosto. Lavar com bom shampoo de rosto, algum sabonete específico. Isso também está muito dentro da sua imagem, né? Quem você é. Eu, por exemplo, eu uso muito aquele shampoo que tira os amarelos. Também. Que às vezes eu erro na conta, fica azul o cabelo. Não, eu aprendi que eu não posso deixar, porque às vezes eu queria que ficasse branco. E aí eu deixava ele 5 minutos agindo para depois lavar. E aí ele fica azul. Então eu passo e tiro meio rapidinho, mas está indo... Você tem um livro chamado Imagem Masculina, que na realidade diz um passo a passo, para quem tem alguma dúvida. Sobre imagem corporativa. Não é de moda, e sim como o homem tem que se vestir para o mercado de trabalho. Que é, inclusive, uma palestra que você dá super bacana, que você dá pelo Brasil inteiro. O Brasil inteiro, toda semana eu dou sempre dentro de alguma empresa. Que basicamente fala sobre a importância da sua imagem dentro da sua empresa. E provavelmente nós estamos falando até de ganhar promoções e de... Obviamente que ninguém está achando que só porque o cara é bonito ele vai ser promovido. Sim, mas ter uma boa imagem ajuda a ser promovido. Né? Você tem percebido, até por parte de diretoria, de tudo, que eles têm dado mais importância a isso? Muito mais importância. Toda semana eu dou palestra em alguma empresa. Ou de direito, ou em banco, escritório, o que for. E sempre o que é? A preocupação deles em ter uma imagem melhor para quê? Mostrar para os seus clientes, empresa, para o mercado, como os seus funcionários estão bem vestidos. Isso é muito importante. Que passa uma imagem diferenciada. De credibilidade. Quando você entra em qualquer lugar, né, você tem uma recepcionista arrumadinha, bem bonitinha. Arrumada, educada. Educada, você já tem uma outra imagem daquela empresa. Você chega uma mulher lá, tá passando toda batom, largada, não sabe falar suja. direito, você fala, opa, isso aqui tem algum problema. Isso aqui tem algum problema e às vezes você faz o quê? Você cai fora ou não fecha o negócio. Perde o negócio. O que eu ia falar agora? Espera aí. Existem determinadas... Existem comportamentos... Obviamente que existem pessoas que têm comportamentos mais expansivos, menos como eu, como você, como pessoas... Mas existem comportamentos, eu não vou dizer os comportamentos que você deveria ter, porque isso também vem de educação, mas comportamentos que você de forma alguma deveria ter. Sim. Quais? Uma coisa que eu falo em toda a palestra minha. Vocês têm certas coisas que é obrigação de qualquer pessoa... Saber que não pode. Não saber o que não pode e o que pode. Uhum. 2 coisas. Sempre falar obrigado e por favor. Isso é primordial. Você pode ser a pessoa mais importante da empresa ou a pessoa menos importante. Isso é primordial. E o que você não pode? O quê? Sempre dentro de cada empresa existe o quê? Uma cartilha
do que você deve ou não deve fazer dentro daquela empresa. Que roupa você deve colocar ou não. Vamos pegar um banco X, está lá no dress code dele. De sexta-feira não pode colocar tênis com calça jeans. Aí o moço vai vir de sexta-feira com tênis. Mas está lá escrito que não pode. Então é o seguinte, existem regras dentro de cada empresa que você tem que ler e tem que ir atrás. Se ela está numa cartilha, porque é para ser, você tem que ler. Pode até não ser advertido, mas alguém percebeu. Sim. Percebeu, vai olhar uma vez, vai olhar a segunda, vai olhar a terceira, não vai falar nada, um dia vai chegar para você e falar, olha, tchau, porque já é a terceira vez que você vende tênis, hoje não pode. Entendeu? A gente vai para o intervalo, na volta eu quero fazer uma pergunta sobre gosto. Pessoas nascem com gostos diferentes, né? E às vezes é mais complicado de arrumar isso ou aquilo. Sai daí, a gente já volta.